Você que tem mais de um filho deve ter se perguntado algumas vezes, meu Deus, criados da mesma forma, com os mesmos pais e são tão diferentes. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre os temperamentos na infância. E eu trouxe hoje uma convidada que é super estudiosa do tema, apaixonada por livros e é uma amiga muito querida. Eu trouxe aqui Gisele Lima para vocês conhecerem e eu vou deixar ela se apresentar um pouco, falar mais sobre essa família linda que ela tem, falar mais sobre ela e vocês conhecerem mais sobre esse tema de uma forma leve, com muita espiritualidade, propósito e responsabilidade. É um prazer imenso, minha amiga, estar aqui. Eu não sou uma estudiosa do tema, eu sou uma curiosa do tema. Eu acho que quando a gente se conhece, a gente consegue melhorar como ser humano e consegue compreender melhor o próximo. E é nessa busca que a gente tem de estar melhorando todo dia que eu gosto de estudar sobre os temas dos temperamentos. Sou Gisele, mãe da Alice e da Lara, casada com o Jackson. Me considero uma buscadora, né? Uma buscadora da verdade, uma buscadora de conhecimento, de sabedoria. E foi assim que surgiu o pontapé inicial dos temperamentos. E a gente estava conversando aqui antes de começar sobre a necessidade de nos conhecermos sobre os temperamentos, para assim a gente poder desenvolver melhor os nossos filhos, o nosso relacionamento e como a gente enxerga os nossos temperamentos dos nossos filhos, né? Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas o que é, afinal de contas, temperamento? Vamos começar então sobre o que é o temperamento, para que quem está nos assistindo entenda melhor sobre esse termo. O temperamento, Marcele, eu costumo dizer que é a nossa inclinação natural. É a forma que a gente já nasceu com aquela argila, aquela inclinação natural biológica até, que remonta de Hipócrates, quando estudava como se fossem os fluidos corporais, que aí veio dos elementos também da terra, e é como a gente nasce. Mas como a gente nasce, tem somado ao nosso temperamento o caráter, que é a gente desenvolver as virtudes e afastar os vícios. Então, somado os temperamentos com o caráter, é o que nós somos hoje, é a nossa personalidade. E aí por isso que tem o temperamento quente, frio, os elementos fogo, terra, água, ar, para a gente poder entender como é que cada um reage com a sua inclinação natural, que é mais fácil perceber nas crianças. Por quê? Porque hoje eu, Gisele, tenho 40 anos, então é para eu ter um caráter forte, mais formado e ter alguns vícios, que não necessariamente são às vezes do meu temperamento, é um vício que eu adquiri ao longo da vida. Por isso que muitas vezes eu acho até mais difícil a gente na fase adulta, muitas vezes se reconhecer, porque a gente tem que sempre lembrar a nossa inclinação natural, não quando a gente está controlado, né? A nossa tendência natural. E nas crianças isso é muito fácil identificar. E a gente acaba, como eu estava falando aqui no início, identificando a gente nos nossos filhos, nós lá atrás, na nossa imaturidade, nos nossos filhos. E isso é muito interessante, né? E é o que, para mim, particularmente, faz com que esse tema eu tenha mais prazer. Por quê? Porque eu vendo assim meus filhos, eu fico pensando, meu Deus, eu era desse jeito. Algum tem o mesmo temperamento que o seu? Tem. Lá em casa tem o Benício. O Benício, eu acho ele assim, eu me acho igual lá atrás. Eu fico pensando, meu Deus, eu acho que eu era desse jeito aí, desse jeito. Ele não pode ser igual a mim. Ele tem que ser a pessoa melhor. Eu brinco que eu sou abençoada, porque as minhas meninas não têm o mesmo temperamento que eu. Nenhuma das duas? Não. E eu o sou temperamento interessante, quente, elas são temperamento frio. Que os temperamentos são diferentes de personalidade, né? Sim. Como a Gisele falou, o temperamento é algo inato, que é biológico, nasce com a gente. E eles têm muito dos pais, porque afinal de contas dos avós também. Pronto, como se fosse algo herdado dos pais ou dos avós, sim. né? E aí,
existe a possibilidade dos filhos não terem Existe, os porque eles podem adquirir dos avós. É até mais comum, quando você vai ler na literatura, que seja dos avós. Então, às vezes, é interessante você conhecer, né, os seus pais, né, para poder, às vezes, muitas vezes, identificar, que é o que eu identifico nas minhas meninas. E aí, por isso que é tão importante a gente conhecer os temperamentos, principalmente na infância, para a gente também aprender a não rotular. Para a gente poder lidar com essas crianças que aparentemente, no meu caso que eu estou falando assim, como o Benício, que são crianças que aparentemente são mais difíceis, Sim. mas que a gente sabendo desenvolver melhor aquelas virtudes, aquilo ali se transforma numa grande força, uma potência, né? Boa, é isso mesmo, é isso mesmo. E não cristalizar um defeito, né? Porque quando a gente vai falar do temperamento do filho, a gente quer pegar sempre uma característica não tão boa, digamos. E aí muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado para não cristalizar aquele defeito. E, em vez de saber como é a inclinação natural, quais são as virtudes que eu vou trabalhar, né, assim, nos nossos filhos. Por isso que é tão interessante mesmo. E aí entendendo... E na gente mesmo, né? Exato. Os nossos filhos nos salvam de nós mesmos. É, verdade. E entendendo, assim, o que é o temperamento, vamos separar os 4 tipos de temperamento para cada um que está nos assistindo, para poder identificar em si e nos filhos, porque a gente está falando aqui dos temperamentos mais voltados para as crianças, porque alguns são diferentes na fase adulta, né? Algumas características. É porque na fase adulta a gente não é para estar mais com a nossa inclinação natural. Já é para a gente ter desenvolvido um caráter forte, ter desenvolvido virtudes. Então, o temperamento ele é importante para se conhecermos. Ele jamais pode servir como um amuleto para dizer, eu sou... vou cristalizar uma característica de um sanguíneo. Eu sou inconstante só porque eu sou sanguíneo. Não. Pelo contrário, é se conhecendo e ver quais são as virtudes que eu posso trabalhar para desenvolver melhor. Vamos falar um pouquinho quais são os 4 tipos. Nós temos, como eu falei, minhas meninas são frias, né? Então nós temos em tese temperamentos quentes e temperamentos frios. Os quentes são colérico, sanguíneo, temperamentos frios, fleumático e o melancólico. Trazendo elementos para poder a gente tentar entender melhor, o colérico ele tem o elemento fogo, essa potência do fogo. O sanguíneo, o ar, ele é forte, pode ser um vendaval, como ele pode passar ali e ele passa. O melancólico é a terra, ela cristaliza ali. E o fleumático é a água, que ele se modela de acordo com o que está no recipiente. Então, às vezes, até pelo elemento de cada temperamento, a gente consegue entender melhor. E tem uma perguntinha que a gente sempre, nos livros trazem para a gente poder identificar melhor qual é o nosso temperamento, é como você reage, isso sem estar controlado, tá? Como você reage numa situação de frustração, de incômodo. O colérico, ele tem a inclinação natural a sair resolvendo tudo. Nem que ele passe por cima de todo mundo, ele pensa, eu vou resolver. Se você trouxer uma demanda, ele tem inclusive dificuldade de lhe ouvir, porque ele pensa que você está trazendo um problema para ele resolver. Ele passa por cima de tudo e ele resolve. O sanguíneo tem a inclinação natural a sair reclamando, mas dá 3 passadas ele encontrar com a amiga, ele já esqueceu daquilo ali que causou uma raiva. O melancólico, ele tem a inclinação natural a enraizar, a perguntar por que aconteceu com ele, a entender o que foi que ele fez de errado. E o fleumático, ele quer inclusive evitar aquele conflito que apareceu. Então, às vezes a gente tentando entender como é que a gente reage, fica fácil a gente entender, porque aí é o grau de excitabilidade, eu sou rápida, eu quero resolver, ou então eu sou rápida, eu quero reclamar, mas eu reclamo no instante passa, é o sanguíneo, ou eu sou rápido, eu reajo rápido, porque eu quero sair resolvendo, e ele marca, que é o colérico, ou eu vou ali, demoro, eu penso, eu cristalizo, que é o melancólico, e o fleumático, que ele quer evitar aquele problema, ele demora, é difícil marcar, vai depender, né? E aí a gente consegue entender mais ou menos um pouquinho de qual é a nossa inclinação natural. Uma das literaturas que eu li sobre os temperamentos, que a gente até trouxe aqui, do Ítalo Marcilli, ele fala que o melancólico, por exemplo, na infância, ele é uma criança mais obediente, é uma criança mais calma, mais tranquila, e que na fase adulta, não necessariamente,
ele vai ser assim, é como se ele estivesse identificando, assimilando as coisas na fase da infância, fosse uma criança mais calma, mais fácil de lidar, e na fase adulta, ele pode absorver esse ambiente que ele estava lá, se for hostil, de uma forma mais, uma pessoa mais resistente, uma pessoa mais assim, mais com sinais depressivos, né? Porque ele pode cristalizar, né? Mas não necessariamente os melancólicos. Eu gosto muito do Ítalo, porque ele traz para a gente entender como é na infância e para a gente entender como pais o que fazer para eles crescerem adultos saudáveis e virtuosos. O melancólico, ele é naturalmente uma criança fácil, mas ele tem alguma rigidez, que é a da terra. Então ele pode ser uma criança que às vezes resmunga, não é no mesmo grau de intensidade de um colérico. Mas é uma criança que, se for colocada sob pressão, ou se não tiver ordenada, não dormiu bem, ela vai ficar uma criança mais chorosa, vai resmungar. É uma criança tão perfeccionista, Marcele, que às vezes tende a dedurar o coleguinha, entendeu? Mamãe, eu fiz assim, né, mas minha irmã não fez. Mas aí é importante a gente ir conhecendo para ir trabalhando. E é engraçado te ouvindo falar, porque os meus meninos, eu consigo identificar hoje os dois. A Maria ainda não, ela tem 4 anos. Digamos que a Maria está mais tendenciosa a ser sanguínea. Mas, assim, vendo você falar, eu vejo muito os meus filhos. Por exemplo, o Benício, quando você falou, né? Que não como colérico, que acaba atendendo de uma maneira mais assim. Sim. Ele é muito isso. Ele agora também, de dedurar, eles têm isso, mas às vezes tem da fase, tem de ser criança, né? Pra gente não pegar o pé da letra, não, meu filho já é. E defeitos todos nós temos, né? Todos nós temos defeitos, mas é como se fosse a inclinação natural de como vai reagir. Porque o colérico, ele perde a briga, mas ele fica até o final, né? Então ele vai lhe peitar ali até o final. E os pais têm que ter muita sabedoria para lidar com a força de um colérico. Por isso que eu digo que eu sou abençoada. Porque as minhas são outras virtudes a se trabalhar, né? Mas geralmente quem tem filhos de temperamento frio tem uma inclinação natural a serem mais tranquilos. Então muitas vezes quando falam que as meninas são mais tranquilas, óbvio que eu fico muito feliz, eu tento dar a minha contribuição, mas eu sei que elas têm essa inclinação natural, entendeu? Eu trabalho outras virtudes nela, mas eu sei que elas têm uma inclinação natural a isso. Como assim, exemplo prático, você é colérica, né? Sou. As meninas são quais temperamentos? Minha mais velha, que é a Alice, ela é fleumática, e a minha mais nova é melancólica. Quais são as virtudes que você trabalha nelas como opostos ao excesso do temperamento, para que elas possam enxergar, dentro da imaturidade delas, exemplos práticos? Sim. De alguma situação que eu sou acontece. colérica, né? Então, eu digo que minha mãe precisou de muita graça para poder me educar. O filho fleumático, Marcela, tanto quando você vai ler, eu mostro muito para o Jackson. Tem um dos livros, que é esse Duarte, que ele fala que se você tem um filho fleumático, agradeça a Deus, né? Porque o temperamento das crianças, um dom de Deus. E como motivar, disciplinar e amar seus filhos. O filho fleumático, ele é um filho naturalmente pacífico, tranquilo. Muitas vezes eu vejo nela dizendo, quando a Lara está insistindo numa coisa, ela é capaz de abrir mão por inclinação natural, dizer, tá bom, Lara, porque ela é naturalmente tranquila. E é bom porque foi a minha primeira, então eu achava que eu era super mãe, porque ela era um bebê super calma, tranquila, mas era dela. É dela. É o bebê anjo. Pronto, o bebê anjo. E eu brincava, falei, nossa, eu tenho um bebê anjo. Mas é a inclinação natural dela. Ela é uma criança empática, é uma criança que sabe, que tem esse olhar de tentar conciliar. E aí o que é que eu tenho que trabalhar nela? Eu tenho que estar sempre a incentivando. Porque se deixar, como ela é concentrada, aí eu trago um exemplo meu, eu gosto muito de ler, e ela me vê lendo e lê muito, se deixar ela fica no mundo dela, ali, tranquila. E eu tenho que sempre puxar, filha, vamos fazer isso? Então, como eu sou colérica, acaba sendo
fácil para mim, porque o colérico exige muito dos filhos, eu tenho que me controlar em outro lado. Então eu puxo muito dela, de incentivar, colocar no balé, colocar no piano, eu estou sempre puxando. E como ela tem inclinação a aceitar, quando eu vejo ela tá ali se adequando. O fleumático é o temperamento que quem tem esse temperamento, e meu marido sabe disso como um bom fleumático, cheio de virtudes, é quem tem que ter mais cuidado com o meio, é o temperamento, porque ele é a água. Então, se ele estiver no recipiente ele é bom, mais influenciável. Exatamente, por evitar conflitos, por querer a paz. Então, ele é mais influenciável. Se ele estiver num bom ambiente, ele vai conseguir desenvolver boas virtudes. Então, são crianças que você precisa estar sempre puxando para boas virtudes, entusiasmando. O sanguíneo também tem um pouco disso, né? Ele é mais influenciável, porque ele gosta mais do... O sanguíneo, ele é extremamente extrovertido. O sanguíneo, quando você vê um sanguíneo, é um temperamento muito fácil, né? Quando a gente está ali discutindo sobre temperamento, sempre se aponta, fulano é sanguíneo. Porque é o temperamento que, mesmo na vida adulta, é fácil identificar. Porque é aquele, ou criança ou adulto, que já chega abrindo ali o espaço, que chega contando piada, que chega rindo. É aquele adulto que com 3 segundos faz uma amizade e diz, é meu melhor amigo, mas passa uma semana ele tem um novo melhor amigo. Mas eu também tô lembrando que o sanguíneo, quando criança, ele é aquele mais difícil de disciplinar. Porque ele é mais inconstante. O sanguíneo precisa da constância, precisa da ordem, precisa dizer, sentou para fazer essa tarefa, só vai se levantar quando terminar a tarefa. Porque quem tem um filho sanguíneo, eu acho que vai entender isso. Você senta para fazer a tarefa, o lápis cai, precisa ir ao banheiro, deu fome, quer beber água. Porque, na verdade, ele quer fugir daquela situação, ele quer achar outra situação interessante. O sanguíneo é uma criança que, mãe, eu quero fazer vôlei. Você coloca no vôlei, compra, dá um mês. Ah, não, agora eu quero sapateado. Então, os pais têm que forjar nele virtudes da constância, da perseverança, para ele aprender a se ordenar. Começou uma coisa, ele vai terminar, aí ele passa para outra, mas ensinar a terminar o que começa. E isso que a Gisele está falando, de a gente trabalhar as virtudes dos nossos filhos, para pais que se identificam do mesmo temperamento que o filho, é mais difícil, sabe por quê? Porque a gente também ainda está tentando desenvolver algumas virtudes na gente. Então, quando a gente já tem todas as virtudes a serem desenvolvidas, no seu ápice, na sua melhor forma, aí fica fácil. Mas eu vou falar por mim, por exemplo. Eu sou colérica, o Benício é colérico, e na hora da raiva, gente, digo, meu Deus, mas quando eu tô com raiva, eu já melhorei muito, muito mesmo, mas tem coisas que me tiram do eixo, que me fazem ter muita raiva, não é o mesmo motivo que faz com que ele saia também do eixo de si, mas existem as frustrações dele, existem coisas que tiram ele do eixo e que ele fica com raiva, mesmo que seja besteira. Como é que eu vou ensinar o meu filho a não ficar com raiva? Quando vai ter uma hora que ele vai dizer, tá aí, mamãe, você também tá com raiva? Eu já falei algumas vezes para eles assim, o que é que eu aprendi sobre controlar essa emoção da raiva para a criança. Tá com muita raiva? Respira de 1 até 10, calmamente. Respira, inspira e expira 10 vezes. Às vezes ele faz. Não, mãe, não passou. Ou então pega um papel, amassa, uma massinha, amassa para a minha raiva ficar ali, canalizar a raiva lá. Eu ensino isso. Aí ele me vê no momento que aconteceu tudo errado naquele dia. Que aí uma coisa... E diz, mamãe, respira. Que desmorona. Aí ele chega... Aí eu com raiva digo, Benício, é o seguinte, eu estou com raiva, não fale comigo agora, que eu estou com muita raiva. Ele, mamãe, respire. É como se fosse algo realmente automático. Né? Então é muito difícil da gente identificar, a gente vê que a gente tem aquilo a gente trabalhar as virtudes e a gente trabalhar que são nele, necessárias, porque a gente ainda não conseguiu desenvolver por completo em nós mesmos, né? Quando você fala do colérico, como uma boa colérica, às vezes quando as pessoas dizem assim, eu tô longe, tá? Eu tô caminhando, mas as pessoas dizem, não, você não parece colérica. O meu marido que me conhece, minha irmã que me conhece, né, muito bem, né, conhece minha melhor versão e minha pior versão, e mesmo assim tá comigo. Eles dizem que você não conhece. Mas eu também não gosto quando cristaliza o colérico como se fosse esse raivinho dos temperamentos vermelho, porque eu acho que uma coisa é eu sentir, outra coisa é eu
permitir eu agir. Quando você fala, a gente está aqui, né, assim, como cristã, como católica, em busca da santidade. E muitas vezes estudar a vida dos santos é bom para a gente poder compreender que eles também passaram por diversas coisas e conseguiram superar. E tem um santo, que é São Francisco de Sales, muito colérico, né? Foi bispo de Genebra, e na época que ele combatia o calvinismo, e diz que ele estava lá em Genebra, dentro da sala dele, e entrou um protestante para discutir, desmoralizou, falou várias coisas e disse que São Francisco de Sales ficou em completo silêncio. E quando ele saiu, disse que perguntaram, mas o senhor não falou nada, o senhor não rebateu? E disse que ele teria dito, se eu levantar um dedo, eu teria matado ele. Então, São Francisco de Sales sabia da potência que ele carregava em, vamos supor, em despejar a raiva. Disse que quando ele faleceu, foram olhar na sala dele e tinha mesinha de escrivaninha de madeira e disse que viram que embaixo era cheio de arranhão das unhas. Então, supostamente de um santo que tentava controlar ali a sua raiva, amassar um papel, respirar. Então, ele também utilizava uma técnica e foi conhecido como santo da doçura. O que é que isso significa? Que a gente não pode usar o nosso temperamento com eu sou assim, eu nasci assim, vou crescer assim, né? A gente tem que estar desenvolvendo. De Gabriela. A gente tem que buscar. Não é fácil, é diário, né? Tentar buscar. E nesses momentos dizer, né? Pois é, a mamãe também está tentando igualmente, que eu também faço isso. Mas realmente... Nós estamos tentando evoluir juntos, Mas filho. é como você deu esse exemplo de São Francisco Sales. A gente reconhecer que nós temos aquela inclinação e a gente saber canalizar da forma certa aquela energia, né? A raiva a gente vai ter. Mas não vai sair matando, brigando, né? Exatamente. Então a gente vai sentir aquela raiva. E até quando eu falo pra ele, eu tô com raiva, não fala comigo agora, isso é uma forma de eu não agredi-lo, de eu não usar a minha raiva em prejuízo de alguém, né? Então, realmente, isso aí já... De nomear, né? Exato. Isso que eu estou sentindo, eu estou com raiva. Então, eu preciso respirar aqui. E dentro do que a gente está conversando aqui das crianças, a forma de desenvolver, né? E de aprender com os filhos as virtudes que tem em cada ser humano e que pode ser desenvolvida de acordo com cada temperamento, vamos aqui separar nos 4 tipos. Por exemplo, o colérico, que tem a característica de ser um líder, que tem esse pulso mais forte, essa criança que normalmente toma iniciativa. A virtude que a gente deve trabalhar na criança colérica seria o quê? Você estava falando disso, tem um livro, Marcele, que eu li. Eu acho que os livros, eu gosto de ler para aprender, entender com aquele autor tudo que ele tem para me passar. Tem um que é Tornar-se Amável. Para nós coléricos, é maravilhoso, porque a virtude que o colérico tem que desenvolver é a humildade, a generosidade, um vício capital que o colérico tem, né? E eu digo isso de forma muito triste, porque é o meu vício capital também, é a soberba, né? Que é pior do que a vaidade, porque a vaidade ela é filha da soberba. A vaidade é aquele desejo do reconhecimento que, digamos, que o sanguíneo tem. A soberba é você se acha extremamente autossuficiente. E aí, quais são as virtudes? A humildade, a generosidade, a amabilidade, da gente ir desenvolvendo, né, para poder conseguir se tornar uma pessoa melhor. A doçura, eu tinha muito a fala isso, mansa. Muito, né? Isso na minha adolescência. Você falando isso aí, eu tô lembrando. Sim. Tinha, até em termos de relacionamento, eu me achava assim, quando eu tinha um namorado, dizia, ciúme pra quê? Tá comigo se quiser. Eu me achava muito autossuficiente, tipo, só tá comigo se quiser. Enquanto tiver aqui, tá ótimo. Se quiser também ficar com outra pessoa, pode sair, eu não faço questão. Eu me achava muito assim, era soberba, né? É uma soberba. Então, a missão dos pais para filhos coléricos é desenvolver a humildade, né? A mansidão. Sanguíneo, aquela criança que tem como característica forte. E sem perder, Marcele, o lado bom, vamos supor, né? Você desenvolve a humildade,
pegando aquelas potências boas do colérico, que é um líder, a coragem, resolutivo, desenvolvendo a humildade e a mansidão, não é apagar. Exato. Eu falei disso porque você falou do sanguíneo, uma característica linda do sanguíneo é a alegria. Eu acho lindo, eu até comento com meu marido, quem já chega sorrindo, porque isso não é minha inclinação natural. E o sanguíneo é essa pessoa que alegra o ambiente, chega sorrindo, chega conversando, chega falando. Mas o que é que precisa trabalhar nele? A virtude da perseverança, da ordem, porque ele tem a inconstância. Na infância, o Ítalo fala até muito sobre isso, que se estudasse mais os temperamentos, muitas vezes falsos diagnósticos, né, que ele fala de déficit de atenção, isso não sou eu que estou falando, né, é o próprio Ítalo Marcilli, ele fala que muitas vezes a criança não tem déficit de atenção. Ela aqui. Pronto, amiga. Esse, né? Os 4 temperamentos na educação dos filhos. O Ítalo Marcilli, ele é um médico psiquiatra, e ele fala que a criança sanguínea muitas vezes pode ser entendida como uma criança que tem déficit de atenção, mas na verdade ela não tem déficit de atenção, é só uma criança sanguínea sendo uma criança sanguínea. Que precisa desenvolver o foco, a perseverança, a atenção, a ordem. E requer paciência dos pais. Aí eu fico imaginando um pai sanguíneo, uma mãe sanguínea que ainda não tem essas virtudes completamente desenvolvidas. Aí fica totalmente de embate com o filho, né? E esse menino não fica quieto, esse menino não sei o que. E a mãe também pra cima e pra baixo não consegue, né, ter uma atenção, uma calma para aquele momento, para poder também trabalhar essa paciência. Sim, eu acho que a paciência também. Paciência para poder ordenar aquele filho, para poder trazer a virtude da ordem mesmo. Tem hora para comer, tem hora para fazer a tarefa, tem quando termina uma coisa que começa a outra. O sanguíneo precisa dessa ordem. Perfeito. O fleumático, aquela criança, como você disse, é a Alice, né? A Alice. A Alice, é o meu marido, eu brinco quando a gente estuda temperamentos, Marcele, que eu disse, facilmente você ama um fleumático, pela tranquilidade. E se conseguir desenvolver virtudes de liderança, de sabedoria, ele vai conseguir desenvolver muitas potencialidades por ser uma criança e por conseguir ser um adulto que tem inato dele a humildade, tem inato dele esse olhar generoso. Mais pacificador, e aí você vai, mais né? Pacificador, aí você vai desenvolver a fortaleza, a coragem, a firmeza para poder talvez se colocar. Porque o fleumático, ele dificilmente se coloca numa situação de liderança, se coloca numa situação. Então você precisa estar auxiliando a sua criança a colocar ela nessa situação, para ela ir se sentindo confortável nessa fase de infância, de adolescência, e ela crescer com essas virtudes. Porque talvez a criança fleumática também se sinta, você me corrija se eu estiver errado, mas inseguro também. De não ter assim, como não é algo mais fácil de ela ter uma firmeza, uma decisão de iniciativa própria, então ela pode ser mais insegura, e se a gente não souber trabalhar bem isso, quando ela estiver na fase adulta, terá vários impactos, né? Eu compreendo, mas eu acho que a palavra não seria insegurança. Insegurança me vem mais do melancólico, pelo perfeccionismo. Sim. O fleumático é porque ele não quer mesmo. Ele escolhe onde vai depositar energia, né? E aí, por isso que tem que ser uma criança que tem que desenvolver a perseverança de dizer, não, você vai continuar nisso, de tentar entusiasmar. Pegando outro santo, São Tomás de Aquino, diz que ele ditou, né? Porque ele não escreveu as sumas teológicas, são 4, diz que ele ditava ao mesmo tempo. E era um fleumático. Então é você trazer entusiasmo para essa criança de boas coisas, né? De virtudes do bem, de virtudes para o alto. Que aí ela é uma criança que quando começa, termina, mas aí você tem que pegar um bom recipiente, digamos. Sim. Então é a criança que você tem que colocar ela em bons meios, num bom recipiente. E é um adulto que também precisa estar num bom meio. Da mesma forma que o pai, que é fleumático, sim, que se não tiver trabalhado bem a virtude da firmeza, da coragem... Pode ser apático. Exatamente. Pode. Tem que se vigiar. Olha como é interessante a gente entender os temperamentos na infância. Olha como a gente se autoconhece com os temperamentos da infância, né? A gente consegue
quando os filhos são os mesmos temperamentos dos pais, se ver ali e tentar melhorar com os filhos. Por isso que aquela frase de que a gente aprende com os nossos filhos, ela é uma verdade absoluta, a gente aprende mesmo. Não só quando nós temos os mesmos temperamentos, mas é porque a gente vê muitas atitudes dos nossos filhos que a gente, poxa, um filho que é fleumático com um pai que é colérico, o pai deve aprender muito com a humildade do filho, com a mansidão do filho, total. Então, a gente aprende muito com os nossos filhos. Quando eu falei que os nossos filhos nos salvam de nós mesmos, é porque, não sei se, acho que aconteceu com você, quando a gente vira mãe, vira pai, a gente quer urgentemente melhorar como pessoa. Porque a gente sabe que tem uns olhinhos ali nos observando. Então, eles aprendem com a gente, na nossa fala, quando a gente mostra o belo, mas eles aprendem sobretudo no nosso exemplo. E quando você falou o exemplo que eles, mamãe, mas você vá soprar, porque eles nos observam constantemente. Então, acho que eles nos salvam porque a gente quer melhorar para poder mostrar a nossa melhor versão, para eles terem aquela nossa melhor versão como exemplo, né? E o último temperamento, melancólico, que é aquela criança mais... Eu considero uma criança mais tranquila. Ela é dócil. Eu tenho uma melancólica, que é a minha Larinha. Né? É um temperamento frio, é uma criança dócil, são crianças amorosas. Aí quando eu falei do choramingar, do reclamar, é porque são crianças extremamente perfeccionistas. Desde pequenininha mesmo. Desde pequena. E eu consigo ver isso nela. Ela vai fazer uma tarefa, ela se saiu ali da pintura, ela se irrita porque ela quer apagar e aí não tá bonito, não tá perfeito. Aí olha pro desenho da irmã, tá muito mais bonito do que o meu. E aí eu digo, filha, a mamãe sequer faria esse desenho pra acalmar, porque são crianças perfeccionistas, mas são crianças muito dóceis, muito tranquilas, observadoras. Então, muitas vezes, se tiver um pai sanguíneo, que é cheio de amigos, e tiver um filho melancólico, pode até estranhar de dizer, meu Deus, eu mais novo, minha casa estava cheia de gente, e ele é tranquilo, chama 2, 3 amigos. Mas é a inclinação natural dele. Ele chega no ambiente, ele primeiro observa para se sentir seguro e para ir, aos poucos, se revelando. O Benício tem um pouco disso. Ele pode até ser colérico com o segundo. Sim, melancólico. Seu primeiro, eu acho que ela é melancólica com colérico. Pronto, porque ele tem muito, todo ambiente que ele chega, ele primeiro observa, para depois ele se sentir mais à vontade, dependendo do que ele observou e das conclusões que ele tirou dali. Às vezes essas recriações vão lá pro prédio, e aí eu pergunto para eles se eles querem participar. Eles não, eu quero, mamãe. Mas sempre ele desce, ele fica primeiro olhando. Geralmente é do melancólico, que primeiro observa para depois agir. Isso é bom, né? E aí a gente vai ensinando só outras virtudes de coragem, de fortaleza. E a gente aqui falou um pouco dos 4 temperamentos, né? A Gisele explicou de uma forma linda, leve e prática como a gente pode desenvolver as virtudes de cada temperamento para as nossas crianças. E eu queria terminar aqui, esse bate-papo tá super gostoso. De uma forma, antes de passar a palavra para você, porque eu acredito que muitas mães devem estar também assim se perguntando. Algumas devem estar na dúvida ainda, que não conseguem identificar, mas a Gisele vai Vou indicar uns livros que vai ajudar nessa descoberta. Como também alguns pais devem também estar se perguntando assim, poxa, é fácil a gente falar que tem que trabalhar, desenvolver as virtudes e tal, mas como é que eu posso fazer isso se eu realmente me vejo uma pessoa que soberba, uma pessoa inconstante, uma pessoa muito melancólica? Eu já trouxe aqui algumas psicólogas e eu sou muito a favor das terapias. Acho que a terapia nos ajuda muito a desenvolver, mas algo que a gente faz e que nos traz uma maturidade elevadíssima é a espiritualidade, né? Então, quanto mais a gente aprofundar dentro da nossa fé, a gente consegue aprender com os exemplos dos santos, a gente consegue
através da palavra de Deus, ter um olhar diferente sobre cada situação, e aí a gente consegue se autodesenvolver dentro das nossas capacidades. Hoje eu estava vendo uns trechos de Santa Teresinha, Pequena Via, pequenos atos sendo feitos no cotidiano, eles fazem com que a gente se transforme, né? Então, assim, no começo eu fico brincando dizendo que eu não evolui nada, porque eu procuro a minha evolução constante. Eu nunca acho que eu tô bem. Talvez isso já seja um defeito, né? Porque o colérico quer ser sempre... quer ser sempre melhor, mais. Eu acho que quanto mais a gente ou lê ou vai se conhecendo, a gente sempre vê que tem formas para melhorar, né? Nós não somos uma obra acabada, então a gente está sempre tentando se ajustar. Eu acho que o primeiro passo é ter essa humildade da gente se reconhecer. Com certeza. Então, assim, eu acho que se reconhecer, fazer esse exame de consciência, buscar as literaturas que podem te ajudar, se for necessário, buscar terapias. E o principal, desenvolver na fé, na espiritualidade. Cada vez mais buscar mais a sua espiritualidade ser trabalhada na palavra, na igreja, conselhos através de diretores espirituais da sua confiança e através de exemplos de famílias cristãs, famílias que a gente consegue no nosso convívio ter como evangelho vivo para nós mesmos, né? Eu não sou uma melancólica, mas gosto muito de observar e ao longo da vida a gente vai observando justamente o que não fazer e o que fazer, né? E quando você falou da fé, eu acho que é porque exatamente isso que a gente está falando, a gente só consegue com o auxílio da graça. Não é fácil para um colérico se tornar amável, para um sanguíneo buscar a constância, para um fleumático se colocar, para um melancólico ter a força e a coragem, mas a gente consegue isso com o auxílio da graça. E a gente está falando das virtudes morais, virtudes cardeais, mas para isso tem as virtudes teologais, né? Tem a fé, tem a esperança, tem a caridade, para a gente tentar se aproximar de Deus e pedir esse auxílio da graça para a gente poder se desenvolver. E a gente recebe. Sim. Amiga, eu quero te agradecer por estar aqui. Uma honra. Ter contribuído para tantos pais, tantas pessoas que estão nos ouvindo. E eu tenho certeza que isso gerou uma semente que vai ser fortificada através da fé, dos livros, e vai crescer. E que outras pessoas que não conheciam o temperamento hoje passaram a conhecer de uma forma bem leve, bem prática, através da sua abordagem. Muito obrigada por ter vindo. Continue sendo essa mulher que evolui, que inspira. Você realmente é uma mulher de muita inspiração, não só para mim, como para muitas outras mães, outras mulheres. Eu quero te agradecer e parabenizar pela sua evolução constante. Estamos todos juntos, né? Rumo ao céu, como eu digo com meu marido. E se alguém tiver alguma curiosidade, né? Acho que foi assim como eu, que eu quando tô até numa homilia que o padre comenta um livro, aí quando vê eu tô abrindo ali o bloco de notas para anotar. Então, quem tiver alguma curiosidade, tem os 4 temperamentos na educação dos filhos, que é do Ítalo Marcilli. Tem o temperamento das crianças, o dom de Deus, como motivar, disciplinar e amar seus filhos. Tem um muito interessante, Marcele, esse é para a vida, eu ganhei da minha irmã, que me norteia muito, que é a educação das virtudes humanas. Então ele aqui tem todas as virtudes de como se trabalhar, de como ler. Tem um para criança bem interessante, a gente está falando aqui da fé, que é o livro das virtudes bíblicas. Aí aqui ele traz a virtude com base em alguma história. Aí ele fala da história de Jó, fala da perseverança. Esse aqui eu vi que você está lendo das virtudes, então tem o dos legal. heróis. Tem um livro da fé, e os livros estão aí para a gente poder saboreá-los. Então é uma honra e muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada a vocês que estão aqui participando também, nos assistindo. E eu tenho certeza que se você curtir, você vai compartilhar para que esse conteúdo alcance mais famílias, alcance mais pais e interessados no tema. Um beijo e até o próximo episódio.